Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago as minhas aquisições do mês de outubro, que foram consideráveis assim. Normal, né? 14 livros? 12 livros. Então, primeiro, uns livros que eu encontrei no Carrefour. Então, o Carrefour voltou a ter um stand de livros. Livros baratos, assim, a R$ 4,90, R$ 9,90. Então eu trouxe alguns aqui. Primeiro eu vou mostrar o que eu peguei para ler, né? Que é o Vida e Época de Kid Trovão, do Bill Bryson, publicado pela Companhia das Letras. E esse é o que eu estou lendo no momento, né? O Bill Bryson, ele é mais conhecido pelo livro Breve História de Quase Tudo. Já tem outros livros dele publicados aqui no Brasil também pela Companhia das Letras, né? Que no caso é O Breve História de Quase Tudo, Uma Caminhada na Floresta, Crônicas de um País Bem Grande e esse Kid Trovão, Vida e Época de Kid Trovão, do Bill Bryson. Esse livro aqui tem tradução do Bruno Gomide e é de 2006, né? Então, o Kid Trovão aqui é um romance de memórias. Então, são as memórias da infância do Bill Bryson. E Kid Trovão é o codinome dele, de quando criança, né? E as travessuras dele na infância, na década de 50. Então, você tem aqui no livro, contando a infância, mas também como era os Estados Unidos, já que ele é um escritor norte-americano, né? Como que era nos anos 50. Nos anos 60, né? Então ele fala sobre política, muito sobre política, também costumes na década de 50. Numa visão infantil, né, e muito engraçada, com um humor que lembra às vezes assim o humor do Woody Allen. E ele traz também, ele é ilustrado por fotos da época, né? Tem fotos tanto da cidade quanto do próprio Bill Bryson. Então, Kid Trovão, né? Vida e Época de Kid Trovão, do Bill Bryson. Lembrando que eu paguei R$ 9,90 em cada um desses livros. Esse aqui é o Arlington Park, da Rachel Cusk, que eu nunca tinha ouvido falar dela. E depois que eu trouxe o livro, eu acabei vendo uns vídeos sobre ela. Né? Tem uma trilogia conhecida. É uma escritora canadense, né? E ela foi considerada em 2003, foi incluída, né, na lista dos 20 melhores jovens romancistas ingleses, elaborado pela revista Granta. E esse Arlington Park, que é este livro, ele venceu, não, ele venceu não, ele foi finalista do Orange Prize de ficção de 2007. Ela nasceu no Canadá. Parece ser bem interessante. Tradução da Fernanda Abreu, também publicado pela Companhia das Letras. Um livro também de 2006, né? Eu não sei do que fala. Não tem. Numa manhã chuvosa do subúrbio londrino de Arlington Park, um grupo de mulheres se prepara para enfrentar mais um dia de trabalho, casamento e filhos. Arlington Park, Rachel Cusk. E esse calhamaço aqui é a interpretação do assassinato do Jed Rubenfeld, também da Companhia das Letras. É um livro generoso, né? É outro escritor norte-americano.
Tem tradução de Paulo Schiller e é um livro de 2006. 2006 também. E do que fala este livro? Uma jovem da alta sociedade é estrangulada até a morte no dia seguinte à chegada de Sigmund Freud aos Estados Unidos, em 1909, para divulgar a psicanálise. Mais um dia e outra garota é atacada, aparentemente pelo mesmo assassino. A segunda vítima conseguiu escapar com vida, mas perdeu a fala e não se lembra de nada do que aconteceu. Está sofrendo de histeria. Para desfazer o trauma e ajudar na solução do crime, nada mais oportuno que a passagem de Freud pela cidade. E diz que é baseado em fatos reais. A interpretação do assassinato, que faz alusão à interpretação dos sonhos, né? Livro do próprio Freud. Encontrei aqui também esse Abassab, Abarrat, ou Abarrat, do Clive Barker. E é um livro pesado, assim, né? E ele é todo ilustrado. Ele é todo ilustrado. E as ilustrações são pinturas do próprio Clive Barker. Dezenas de pinturas, né? Muito bonita a edição. E aí aqui eu vi que é uma série, né? Mas é o primeiro volume, pelo menos isso. Aí tem tradução do Ricardo Gouveia e também é publicado pela Companhia das Letras. Edição bonita, páginas especiais, livro de 2002, edição de 2003 no Brasil. Uma edição belíssima. As pinturas, trabalhoso, né? Ele escreveu a história e ilustrou todinho o livro. E as pinturas são muito bonitas. Bom, onde é quando? Em Abarrat, o tempo é espaço. As ilhas que formam esse fantástico arquipélago, banhadas pelo mar de Isabela, se distribuem ao longo das horas do dia. Nas ondas desse mar caprichoso viaja o destino de Candy Quackenbush, que deixa para trás o tédio da cidadezinha onde mora, no interior dos Estados Unidos, para mergulhar de cabeça nos mistérios de Abarrat. E assim por diante. O Clive Barker, ele é um autor de contos, assim, de histórias de terror. E o mais conhecido dele virou um filme, né? Que é o Hellraiser. Ele é autor do Hellraiser. Clive Barker. Abarrat ou Abarrat. Encontrei esse Vida Vadia, do Richard Price. Calhamaço, também publicado pela Companhia das Letras. Com tradução do Paulo Henriques Brito. Edição de 2009, livro de 2008, creio eu, né? Tá aqui Richard Price, 2008. E o Richard Price é também um autor norte-americano, nascido em Nova York, no bairro popular do Bronx. Tem 8 romances publicados, um deles... E ele escreveu um roteiro para cinema, que é A Cor do Dinheiro, com Paul Newman, e vários roteiros para TV. Recebeu o prêmio Academy Award de Literatura da Academia Americana de Artes e Letras, além do prêmio Edgar, como roteirista da série televisiva The Wire, da HBO. Nasceu em 1949. Aí diz aqui o Dennis Lehane, né, que é autor do Sobre Meninos e Lobos. Ele diz: Richard Price é o maior escritor de diálogos, vivo ou morto, que este país jamais produziu. Maluco, profano, hilário e trágico, por vezes numa única frase. Puxa, é mesmo, é cheio de diálogos. Bastante diálogos. Mas tem bastante descrição também, mas muitos diálogos. Diálogos. Deve ser legal. Um livro, geralmente livro de diálogos, por mais extenso que ele seja, é mais rápido, a leitura mais rápida, né? O livro diz assim: depois de 8 anos vivendo na banda
pobre de Nova York em vias de yupificação, Eric Cash vê cada vez mais se distanciar seu sonho de virar ator profissional, ou escritor, ou dono de restaurante, ou qualquer outra coisa, menos o que ele é, de fato, o mais velho empregado do Café Berkman, onde convive há muito pouco tempo com um jovem bartender, Ike Marcus. Certa madrugada, Eric, Ike e outro amigo largam o batente e saem para beber uns tragos no Lower East Side. No trajeto entre um bar e outro, já bem bêbados, são assaltados por um pivete armado com um revólver. Eric e o outro amigo não reagem. As últimas palavras de Ike foram: "Hoje não, meu caro." Essa, pelo menos, é a versão que Eric deu aos policiais durante a investigação que conduzirá o leitor por um frenético tour pelos bairros multiétnicos e pela linguagem da Big Apple. Nossa, deve ser legal. Diz aqui assim, o Michiko Kakutani, do New York Times, diz: um retrato vivo e eletrizante de Nova York. Vida Vadia, Richard Price. Se estes livros que eu acabei de mostrar foram R$ 9,90, esse aqui foi R$ 4,90. O Legítimo Livro Pirata de Caceta e Planeta. Bem fininho, diversão para ler em meia hora. Porque ele é todo com letras grandes e ilustrado e com fotos e aquelas coisas que a gente conhece do Cacete e Planeta. Então é um livro publicado pela Objetiva, com a turma do Cacete Planeta, Beto Silva, Cláudio Manuel, Hélio de la Penha, Hubert, Marcelo Madureira e Reinaldo. De quando que é esse livro? Aqui, de 2007. Humorismo Brasileiro, Cacete e Planeta, grupo humorístico. Bem preconceituoso, né? Mas aquele humor deles, né? Um humor que não faz concessão, né? O paulista é uma espécie de baiano estressado que fala italiano e pensa que mora em Nova York. E aqui na quarta capa diz o seguinte: não compre gato por lebre. O legítimo livro pirata do Cacete Planeta é este mesmo e não o que estão vendendo na banquinha ao lado. Este livro foi mais pirateado que o meu filme, Capitão Nascimento. É um ótimo produto pirata, vende mais do que banana e não apodrece. Camelô da Avenida Paulista. Mais de 50 exemplares vendidos na barraquinha da Avenida Rio Branco. Legítimo livro pirata do Cacete e Planeta. Enfim, não satisfeito, né? Só com o legítimo livro pirata do Cacete e Planeta, aqui você tem A Vida do Caceta, Bussunda, a biografia do Bussunda, escrita pelo Guilherme Fiuza. Bem interessante, ricamente ilustrado, com fotos, né? E a trajetória do humorista, o Bussunda, né? De criança até a morte dele na Copa do Mundo, né? Não lembro qual Copa do Mundo. Teve um infarto. Maria Paula, né? Maria Paula, Massaranduba, que é o Cláudio Manuel, e o personagem dele, Montanha, Bussunda. Né? Então, escrito pelo Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza, ele escreveu Meu Nome Não é Johnny. É jornalista e escreveu Meu Nome Não é Johnny, que também é uma reportagem, né? Escreveu também os livros 3.000 Dias no Bunker, Os Bastidores do Plano Real, A Amazônia, 20º Andar, a saga de uns... Amazônia, 20º Andar, a saga de uma seguidora de Chico Mendes. Todos publicados pela editora Record. Esse aqui é da Objetiva. Trabalhou em jornais como o Globo, Jornal do Brasil e no site No Mínimo, é colunista da revista Época. E aqui diz o seguinte: no final de 1987, Bussunda decidiu desistir da carreira de humorista.
ia voltar para a casa dos pais e abandonar a revista Caceta Popular. Caceta Planeta, antes de ser um programa televisivo, tinha uma revista, né, Caceta Popular, e eles começaram, a trupe aqui começou escrevendo o roteiro para o programa humorístico TV Pirata. Né? Aos 25 anos, estava frustrado e falido. Precisava encontrar um rumo na vida, parar de andar só na contramão. Mas parecia que com ele tinha que ser tudo ao contrário mesmo. Na hora da desistência, o telefone tocou. Era o sucesso. Convite para escrever o humor na TV Globo abria as portas para o dinheiro e a fama. Tudo exatamente ao contrário do planejado. O menino Cláudio Besserman Viana, Bussunda, fora criado para ser o melhor. Virou Bussunda, o desajustado que os pais dariam como caso perdido. Biografia de Guilherme Fiuza reconstitui a trajetória do humorista e etc. Bussunda, a vida do caceta, do Guilherme Fiuza. E agora nós vamos a 5 livros, né? Aliás, 4 livros e um quadrinho de trocas no Scooby. O primeiro deles é um livro que eu li na adolescência, quando eu lia muito esse autor, lia muito. E aí alguém passou a mão nesse livro, eu tinha exatamente esse exemplar, e eu encontrei no Scooby e solicitei a troca, que é O Colosso de Marúcia, do Henry Miller, que para mim, na minha opinião, melhor livro que eu li pelo menos dos que eu li, né? Que eu li do Henry Miller. Esse livro é fantástico, que é sobre a viagem do Henry Miller para a Grécia. Ele vai lá sem grana nenhuma e ele chega na Grécia e conhece o poeta Katsimbalis, que hospeda ele na casa dele, né? E é um livro super anarquista, assim, nossa, é demais. Eu vou ler de novo e eu pretendo escrever sobre esse livro. Eu lembro que eu tinha passagens que eu tinha marcado no exemplar que eu tinha, e aí eu vou ter que ler de novo, né? Então, O Colosso de Marúcia tem tradução da Cora Ronay, ou Cora Ronay. O livro é de 1983, será? Se for de 83, é um livro póstumo, porque o Miller morreu em 80. E essa edição aqui da LPM Pocket é de 2003, Colosso de Marúcia. Ó, um livro fascinante e misterioso. Poucos escritores do século XX atingiram a glória internacional como Henry Miller, e poucos escritores modernos foram tão perseguidos e censurados como ele. Sua obra-prima Trópico de Câncer, um delirante relato de sua estada parisiense, escrito em 1934, só foi liberado para publicação em seu país, os Estados Unidos, 30 anos depois da edição francesa, em 1964. Aí ele diz mais adiante, né, em O Colosso de Marúcia, Henry Miller recupera à sua maneira o velho e bom gênero dos livros de viagem. Ele narra sua estada na Grécia no início da Segunda Guerra e o seu deslumbramento ao conhecer o poeta Katsimbalis, poderosa personalidade que Miller ouve e analisa para o leitor, levando este último em uma viagem vertiginosa por uma Grécia iluminada e enigmática. Colosso de Marúcia, de Henry Miller. Vou ler e escrever com certeza sobre ele. Então, como eu estou fazendo coleção da obra deste autor aqui, o Michael Connelly, peguei essa edição maravilhosa aqui, O Quarto em Chamas, no Scooby, né? Que é da TAG, né? É da TAG. TAG Suma. Tradução do Cássio de Arantes Leite. Ele vem com marca-página. A pessoa que me mandou, né? Mandou com tudo que vem dentro dele, né? Vem um marca-página. Ele é bem bonito, assim, a diagramação é muito bonita, caprichada, né? Da TAG. Bem confortável para ler. Os capítulos, né? Páginas pretas. E aí vem aqui, né? Um romance policial, Quarto em Chamas. Aí vem sobre o autor, Quarto em Chamas, né? Uma espécie de jornalzinho, imitando um jornal antigo. E aí você abre assim, você tem um pôster
os personagens, né? E atrás você tem informações sobre o autor, sobre a obra, né? A fotinha do Michael Connelly, personagem, né? Bem interessante. Bem caprichada a edição. Quarto em chamas. Aqui a folha de guarda. Né? E aí diz o seguinte. Tem tradução, né? Não falei a tradução. Ah, falei sim. Cássio de Arantes Leite. Michael Connelly é autor de best-sellers como A Quinta Testemunha, Reviravolta, O Veredicto de Chumbo. Não tenho nenhum desses. Echo Park, esse eu tenho. E A Queda. E também o criador do detetive Harry Bosch. Connelly já trabalhou como repórter e recebeu inúmeros prêmios por seus livros e suas reportagens. Atualmente divide o tempo entre a Califórnia e a Flórida. E o livro fala sobre entre os casos não resolvidos da polícia de Los Angeles, não é comum que a vítima morra uma década depois do crime. Então, quando um homem falece em decorrência das complicações de uma bala perdida que o atingiu há 10 anos, o detetive Bosch é designado para trabalhar no caso. O Quarto em Chamas, do Michael Connelly. O vídeo está ficando longo, mas nós estamos acabando, faltam 3. Então, peguei aqui também no Scooby o Patrick Modiano, Remissão da Pena. Eu já li um livro dele, Dora Bruder, muito bom esse autor. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escritor francês, né? Ganhou em 2014. E aí começaram a publicar a obra dele aqui no Brasil. Essa edição aqui é da editora Record. Não sei se todos os livros são da editora Record. Tradução da Maria de Fátima Oliva do Couto. E este livro é de 1988 e a edição de 2015. Patrick Modiano, Remissão da Pena. Uma novela, né? Consegui essa edição aqui, o Falcão Maltês, pela LPM, só que ele não é pocket, é tamanho normal, né? Padrão. Do Dashiell Hammett, um romance policial, Falcão Maltês. Eu já assisti o filme com Humphrey Bogart, né? Então, veio um recadinho. Boa leitura. Tem tradução do Rubens Figueiredo, romance policial O Falcão Maltês, que é sobre o desaparecimento de uma estatueta, né? Então, o crime é o roubo dessa estatueta, que é em formato de um falcão maltês. Por fim, o quadrinho Asterix e os Normandos, publicado pela Cedibra. Texto Gotini e desenhos de Uderzo. Aqui tem uma parte da coleção, né? Eu tenho alguns. Esse exemplar aqui eu não tinha ainda, né? Do Asterix, o Gaulês, que eu gosto demais. Sinto-me tão fraquinho, Panoramix. Não, Obelix, você não pode tomar a poção mágica. Já disse mais de 1000 vezes que você caiu dentro dela quando era bebê. Aí tá o fraquinho aqui, que é o Obelix, segurando 3 soldados romanos. E aqui o Panoramix, né? Que é uma espécie de mago, que é responsável pela poção que deixam os gauleses, fortes. Asterix e os Normandos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.